Olá, eu sou Matilde Ia e você está ouvindo o mini podcast com Arthur Sérgio Neto. Bom, galera, eu resolvi fazer esse mini podcast e dessa vez, de maneira bastante original, a gente resolveu falar sobre os cães na ufologia. Por quê? Porque ufologia, de uma maneira ou de outra, tem uma ligação muito efetiva com os cães. Se vocês repararem em alguns flagrantes de OVNIs pelos rincões do Brasil, aí, nas áreas rurais principalmente, sempre tem um cachorro latindo ao fundo. Sempre tem a marca registrada dos cães dando sinal quando esses objetos estão presentes, quando eles se aproximam. Sempre tem. Se você vê na grande maioria de narrativas originais, onde alguém filmou um OVNI, onde alguém conseguiu fazer um flagrante de algo que indicasse o fenômeno OVNI, principalmente nas áreas rurais, nas áreas mais distantes, sempre vai ter um cão ao fundo latindo. Isso é marca registrada. Então eu queria aproveitar e falar da minha experiência com os cães na ufologia. A começar, não posso deixar de mencionar uma galerinha de cães que tem lá na fazenda Beleza da Serra, lá na Serra da Beleza, que são os cães lá do restaurante, da pousada, que é a nossa saudosa Canequinha. Aí hoje nós temos lá o Negão, que é um cachorro incrível. Nós temos o Floquinho. Todos eu peguei no colo, vi bem pequenininho. Hoje são os cães muito safados, cão de fazenda, cão caçador. Às vezes somem 2 dias no mato caçando. Quando volta todo estrupiado. Então, é característica mesmo do cão que tem muita liberdade, que é feliz, que mora na fazenda. Aí agora nós temos o Faísca, que apareceu lá recentemente. Coitado, teve um acidente lá, ficou caolinha, perdeu um olho. Não está acostumado a andar no mato, pequeno, foi andar no mato atrás dos outros. Provavelmente um galho deve ter enfiado no olho dele. Aí ele agora virou um caolinha. Aí tá lá, caolinha, mas é feliz, tá bem cuidado. É cachorro que tem liberdade, né? E temos também o Chocolate. Hoje, ao todo, são 4. Por que eu estou mencionando esses cães? Porque a gente tem que imaginar o que esses cães já não viram por aí. Os cães moram na Serra da Beleza, moram numa fazenda no meio de tudo, onde tudo acontece. É inimaginável o que esses cães já não devem ter presenciado e devem ter visto lá na região. Então esse é um ponto, e eu faço questão de homenagear esses cães. Eu sou apaixonado por cães, principalmente cães de rua, principalmente os vira-latas, que tem como principal característica da sua personalidade a liberdade, né? São cães muito lindos, né? E tudo começou, essa história de começar a prestar atenção na atuação dos cães na ufologia, começou uma vez que eu estava assistindo uma série do History Channel. Eu não lembro bem se foi Contato Extraterrestre, eu acho que foi Contato Extraterrestre. Que a história era a seguinte: uma senhora tinha um cão na casa dela, um cão muito bem treinado, que, por pura disciplina, foi treinado a não entrar na casa. Não entrava de jeito nenhum. Ele tinha a casinha dele do lado de fora, ele frequentava o quintal da casa, um lugar bem grande, bastante liberdade para ele. Então ele era muito obediente, ele ficava sempre ali na divisória da porta entre
a área e a cozinha. Ele não entrava na casa. Ele era muito inteligente, muito disciplinado. Um dia, à noite, essa senhora estava lá na casa e, de repente, o cão adentrou desesperado e descumpriu toda a regra, toda a disciplina que ele estava acostumado e saiu entrando porta dentro da cozinha da casa. Ela achou aquilo muito estranho, ralhou com ele, botou ele para fora, mas e ele não queria ficar de jeito nenhum, ele entrava assim mesmo, mesmo ela botando ele para fora. Por curiosidade, ela foi lá fora para ver o que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela maneira. E aí ela viu um objeto que ela falou que era um objeto de mais ou menos 20 metros, uma nave grande, pairando no fundo do quintal dela, da casa, a poucos metros do chão, coisa de 10 metros do chão, aquele objeto completamente iluminado, pairando sobre, aliás, no fim do quintal da casa. E ela ficou extasiada com aquilo que ela viu, na mesma hora morrendo de medo, principalmente pela maneira como o cão ficou. E ela descreveu da seguinte forma: o cão ficou totalmente paralisado, totalmente, como se tivesse travado os músculos enrijecidos, as patas completamente paralisado, com o olho esbugalhado, com muito medo, passava uma percepção de muito medo, e por isso ela, como é que se diz, percebeu o quanto era traumática aquela situação para o cão. E o cão não latia, não esboçava nenhuma reação, ele simplesmente ficou travado, tremendo, com o olho esbugalhado e não parava de tremer de medo. De medo. Ela concluiu que era medo. Aí eu assisti esse detalhe, achei muito interessante. Gravei, prestei atenção nessas características que o cão ficava quando apareciam esses objetos. E aí o tempo passou. Um dia nós estávamos lá na Serra da Beleza. Nessa época o Petit tinha uma pousada lá, nós estávamos hospedados na pousada dele e tinha um grupo relativamente grande, umas 20 pessoas, que foi para lá justamente para fazer vigília conosco. E aí, quando chegou no horário da noite, nós fomos lá para o alto da serra. Ainda não existia o mirante que hoje existe. Tinha um mirante, mas era uma coisa rústica, improvisada, apenas uma pequena plataforma de madeira no topo da montanha, onde nós parávamos o carro e ficávamos lá observando, tentando ver alguma coisa. E assim foi feito. Nós fomos, já era um grupo, em sua maioria eram mulheres, eram várias amigas, tinham senhoras, tinham mulheres que costumavam ir para lá com o intuito de fazer vigília ufológica conosco. E aí, nesse dia, eu estava com a minha esposa também, mas ela nunca gostou de fazer vigília, sempre sentiu muito medo e ela não saía do carro. E o protocolo era, nesses casos, que a gente tinha medo também de cobra, do cachorro ser picado, alguma coisa. Nessa época eu tinha um cão, que foi o primeiro cão que eu tive na minha vida, que era um labra-lata, era tipo labrador, mas era um labra-lata, grande, bonito, lindo, chamava Yoda, mestre Yoda, e eu costumo dizer que ele era um Jedi disfarçado de cachorro, porque ele era um cachorro incrível, um cachorro que raramente latia, era um cachorro que ficava no meio das pessoas, parecia uma pessoa. Meus amigos falavam, esse cachorro ele não tem atitude de cachorro, ele age como se fosse uma pessoa. Todo mundo estranhava a educação que ele tinha, o comportamento inteligente que ele tinha. Enfim,
E eu confesso que foi ele que me ensinou tudo que eu sei sobre os cães hoje. Quem me ensinou foi Mestre Yoda. Existe um filme do Mestre Yoda que fala sobre ele. Eu tive a sorte de estar com ele participando de uma reportagem da Rede Globo lá na Serra da Beleza, e o pessoal da reportagem valorizou muito a presença do Yoda, né? Porque, justamente por isso, ele chamava atenção, era muito inteligente. E aí, nessa noite, o que aconteceu? Nessa noite, em determinado momento, a gente estava lá na vigília, e aí a minha esposa me chamou no carro e falou: Arthur, o Yoda tá estranho. E eu, porque ele dava um rolezinho, cheirava, fazia um xixizinho, se embreava no mato, mas depois ele voltava, entrava no carro e ficava sossegado. E nesse dia foi dessa forma. Bom, quando foi dado esse alerta de que ele estava estranho, eu fui dar uma conferida. E aí, quando eu falei com ele, interagi com ele, olhei bem para ele, ele estava da mesma forma que o outro cachorro que eu assisti na TV estava. E aí, na hora, eu lembrei, me chamou a atenção na hora. Ele estava paralisado, completamente travado, com os músculos enrijecidos, numa posição só. E ele tremia, e com os olhos esbugalhados e tremendo muito. E eu confesso a vocês, eu não tinha experiência com isso. Nesse dia, quando eu vi ele com aquele medo todo que ele estava transmitindo, eu também fiquei com muito medo. E aí, eu não sei o que me deu, porque a gente vai aprendendo que na ufologia, quando o fenômeno de verdade aparece, e quando existe a possibilidade dele estar muito perto, realmente você tem que tomar uma decisão muito rápida. Ou paga para ver e vai até o fim e vê o que bicho vai dar, ou então disfarça, sai de fininho e vai embora. E aí eu sou obrigado a dizer a vocês que nesse dia eu amarelei. Pô. O contexto todo, ver ele daquele jeito. Nós já estávamos há algum tempo lá fazendo vigília, já por mais de 1 hora ou talvez 2, e nós já estávamos também era uma vigília light, vigília que a gente chamava de vigília light. Por quê? Porque 2 horinhas faz aquela vigília e depois desce. Vamos comer uma pizza, tomar uma cerveja nos restaurantes da cidade. E aí, nesse dia, já tinha mais ou menos esse planejamento. E quando eu vi ele naquele estado, eu também fiquei com muito medo. E nós não víamos absolutamente nada, ou seja, eles já estavam presentes, nós que nós não estávamos vendo, porque pelo alerta que o cachorro deu, eles já estavam bem próximos. E aí eu dei uma disfarçada e falei: pessoal, acho que já deu, né? Vamos tomar uma pizza, comer uma pizza, tomar uma cerveja na cidade. Aí todo mundo topou. E aí nós desfizemos imediatamente aquela vigília, entramos nos carros e voltamos para a cidade. Mas eu fiquei na minha, mas fiquei até com vergonha de ter amarelado. E quando chegou na cidade, eu fui contar pro Petit, porque o Petit, ele ficou cuidando da posada, porque tinha hóspede. Ele não foi com a gente para a vigília. E aí, quando eu voltei, eu contei para ele com todos esses detalhes. E aí ele me disse o seguinte, que pode ter sido alguma coisa ufológica, mas que pode ter sido alguma coisa de cunho sobrenatural. Porque ele me disse que na Serra da Beleza, independente da questão dos OVNIs, também costumava acontecer alguns episódios de componente sobrenatural, alguma coisa ligada à espiritualidade, alguma coisa desse tipo. Eu, na época, achei a análise dele coerente,
Eu falei, pô, que oportunidade que eu perdi, porque eu depois me arrependi amargamente. Nós tínhamos que ter ficado. Só que aquele medo me contaminou, aí contaminou a minha esposa. E se eu falasse para o grupo restante das pessoas que estavam lá, com certeza ia contaminar todo mundo. Então eu fui contaminado por um medo expresso pelo cão e que acabou gerando essa amarelada ufológica que eu dei de não ter ficado para pagar para ver. Então isso é só para vocês terem uma ideia do quanto os cães podem ser indicativos de que alguma coisa ufológica ou sobrenatural está para acontecer em determinada situação. Mas eu contei essa história como referência para dar a vocês a indicação de que é dessa forma que a gente aprendeu, pelo menos a minha experiência, a gente aprendeu que os cães se comportam quando existe a possibilidade do fenômeno estar próximo. Então, hoje, já o tempo passou, outras experiências com cães a gente teve, e hoje nós podemos dizer o seguinte: quando os objetos estão distantes, mas estão presentes, os cães latem ou uivam. Às vezes eles não latem, eles uivam. E a referência que nós temos é de que quando esses objetos estão próximos, ou seja, eles já surgiram, já estão no ambiente, mas eles estão próximos, aí entra essa reação de paralisia e tremor de medo dos cães. É a conclusão que eu chego. Mas aí o tempo passou, o nosso grande amigo Mestre Yoda partiu, já estava com 16 anos, muito lindo, deixou uma herança linda de aprendizado, de conhecimento, que os cães são incríveis. E como eu sou cachorreiro, a gente nunca deixa de ter um cão na família. Acabou surgindo o Billy. O Billy é um cão muito louco, vira-lataço, alucinado. A gente costuma dizer que não leva ele no veterinário, a gente leva ele no psiquiatra, porque ele é muito louco, é aquele cachorro feliz, maluco, brincalhão, doido, só faz loucura. Mesmo assim, extremamente obediente, extremamente amigo, carinhoso. E ele, com o tempo, ele substituiu o lugar que o Yoda deixou, virou o nosso cão de ufologia. Para onde eu vou fazer vigília, várias viagens eu já fui para vários lugares fazer ufologia de campo, com vigília, com viagens, o Billy sempre está presente. Eu sempre levo, ele já sabe, se eu não levar ele, ele enlouquece. Ultimamente eu não tenho levado muito não. E aí, novamente, tivemos um episódio, aí já com o nosso grande filho, amigo, que é o Billy. É o Billy, cão ufólogo. E aí o que aconteceu? Nós estávamos com um amigo, nós estávamos passando pela Serra da Beleza, mas nós íamos descer a serra para ir. Eram umas 8 horas da noite. Nunca mais esqueço, se eu não me engano, foi mês de novembro de 2019. Nós estávamos descendo a Serra da Beleza para o outro lado, porque nós íamos numa festa que a gente foi convidado numa outra cidade em frente. E aí nós estávamos descendo um trecho da serra, que é um trecho muito sinuoso, de muitas curvas e descida,
e que não tem acostamento. Não tem acostamento, volta e meia o mato nas laterais está grande e fica um trecho de muita atenção para se dirigir à noite. E nós estávamos vindo por esse trecho e, de repente, o Billy, que sempre fica no banco de trás, sempre na janelinha dele, ele adora ficar na janela, sempre muito comportado, de repente o Billy pulou do banco de trás para o colo do meu amigo que estava no banco do carona. E aí, na hora mesmo, eu ralhei com ele, volta para trás e tal. Empurrei ele para trás e ele voltou para o banco de trás. Mas imediatamente ele voltou para o banco da frente, para o colo dessa pessoa. E aí o amigo falou: porra, olha, Arthur, ele tá estranho. Quando eu olhei para ele estava com a mesma característica mencionada antes. Ele estava travado, tremendo, um olho esbugalhado. Aí na hora, eu identifiquei na hora. Eu já estava já tinha uma certa experiência com esse tipo de comportamento. Eu identifiquei na hora. E imediatamente eu olhei para fora, abri o meu vidro, estava muito frio, a gente estava com os vidros fechados. Eu abri o meu vidro aqui do motorista. Quando eu olhei para a montanha, nós estávamos de frente para uma parte da montanha lá da Serra da Beleza que tem uma rocha gigantesca. Para vocês terem ideia, comparado ao tamanho do Pão de Açúcar. Uma rocha gigante. E que é pura rocha. E que não tem estrada, não tem trilha, não tem como ir lá. Nem de rapel. É rocha pura, uma montanha gigante e mata. Nada, nada. Não tem como explicar alguma coisa naquela pedra. Meus senhores, quando eu olhei para ele, eu identifiquei as características do comportamento dele na hora que eu olhei, que eu abri a janela e olhei para fora. Tinham dois estroboscópios, pareciam dois estroboscópios gigantescos, assim, eu diria o quê? Uns 10 metros de diâmetro, né? Uns 10 metros da circunferência. Eram dois. Aí não dava para dizer se era um objeto com duas luzes muito fortes ou se eram dois objetos separados. Mas eu digo estroboscópio porque parecia um estroboscópio de boate. Era uma luz muito intensa, prata, uma cor estroboscópica mesmo, prata, e muito potente, aquelas duas luzes imensas, equivalia ao farol de um avião comercial vindo de frente, assim, duas, assim. Aí imagina, em questão de segundos, tudo passando pela minha cabeça, ele naquele estado, a gente vendo aquelas duas coisas. Na hora, é o tipo da coisa que você não tem a menor dúvida do que você está vendo. Na hora eu vi que era uma manifestação ufológica autêntica, autêntica. E aí e aí entra aquele conceito que eu falei no início, que você tem que tomar decisões muito rápidas, porque senão você perde. E aí qual foi a decisão que eu tive que tomar ali em questão de segundos? Como vou parar nessa curva para olhar aquilo que está lá, se não tem acostamento, se é descida, se é curva, um trecho da estrada extremamente perigoso. Mesmo que eu parasse e colocasse o pisca-alerta, a chance de alguém vir e não dar tempo de frear e entrar na minha traseira e causar um acidente gravíssimo era gigantesca. E aí ficou aquela coisa, paro, não dá para parar, e o cachorro, e aqueles troços lá, e meu amigo já começou a entrar em pânico também, aquela loucura, você tem que decidir questão de segundos. E aí, nesses segundos que eu tive que decidir, eu optei pela segurança.
E eu falei, não dá para parar. E aí a gente acelerou. Depois eu fui me tocar que eu não poderia parar ali, mas eu poderia parar 100 metros à frente, que provavelmente daria para sair do carro e ver aqueles objetos. Talvez eles viessem, na hora eu tive essa impressão, que se nós parássemos lá na frente e soltássemos do carro, talvez eles viessem para cima de nós. Talvez eles viessem na nossa direção, porque só estávamos nós, estrada praticamente deserta, 8 horas da noite, mas nem esse expediente eu tive. Foi tudo tão rápido e eu não sei se tomei a decisão. Eu tomei a decisão certa. Hoje eu penso dessa forma. Eu tomei a decisão certa em relação àquela manifestação ufológica ali. Que eu não sei se era uma nave ou eram duas naves. Mas eu não tomei a decisão certa em relação à questão ufológica. Mas eu tomei a decisão certa em relação à segurança. A minha segurança, do meu amigo que estava no carro e do próprio cão. E aí não parei, segui em frente e eu sempre falo sobre isso. 5 minutos depois eu estava me sentindo o ufólogo mais bundão do mundo. Só que ficou essa grande lição. E essa grande lição eu venho utilizando ela até hoje. A lição é essa. Tem que se tomar decisões muito rápidas, tem que se levar em conta todos os aspectos daquele momento, daquele local, e ficou também a lição de que, mais uma vez, o cão se manifestou, deu o aviso, e o aviso era verdadeiro, porque eles estavam ali. E aí nós ficamos sob o impacto daquilo, fomos para a festa, confraternizamos com as pessoas e tal, e quando nós voltamos, nós paramos um pouco antes, porque aí já era um outro trecho, tipo 150, 200 metros antes, que era um trecho, já não era mais a descida com curvas, já era um trecho regular, baixada, estrada plana, e paramos para olhar e não havia absolutamente nada lá, só a escuridão da montanha gigantesca e da mata. E aí nós também tivemos certeza de que o que nós vimos horas antes era realmente alguma manifestação ufológica. Então esse é um trecho que nos coloca nessa condição de observadores desse comportamento canino, que, na minha opinião, nós temos que valorizar, nós temos que prestar atenção nisso. E mostra também a relevância dos cães estarem conosco nas vigílias, nas investigações, né? E principalmente nas vigílias, né? E você sente uma clara diferença quando ele está sobre o efeito daquele momento, daquele medo que eles ficam, e o pós-trauma, que é quando ele volta ao normal e ele chega a ficar num estado de relaxamento muito grande por conta do nível de intensidade daquela tensão que ele passou, daquele trauma ali, e depois que acaba ele relaxa no mesmo nível, na mesma proporção. Acaba relaxando, aí dorme muito, como se aquilo tivesse liberado muitas enzimas, né, muita adrenalina naquele cão, ao ponto de cansá-lo. Essa é a conclusão que a gente chegou. Ele fica muito cansado depois. Então é isso. Temos que lembrar que os cães têm percepção extrasensorial, os cães têm visão extremamente, muito mais vezes, muito mais potentes do que a nossa visão.
Dizem que os cães enxergam os espíritos. A intuição deles é milhares de vezes mais poderosa que a nossa. E envolve também a audição, o faro, porque, imagina, um faro, se eu não me engano, são 16 milhões de vezes mais poderoso que o nosso, e a audição também extremamente mais poderosa que a nossa. Então, podemos afirmar com toda tranquilidade que os cães são seres extremamente sensoriais, extremamente mediúnicos, extremamente poderosos, em termos de som, imagem, percepção, tudo. A intuição canina é alucinante. Então é isso, gente. Fica aqui esse causo, é um causo canino ufologicamente verdadeiro. E aí, quem estiver ouvindo aqui que é cachorreiro, tem seu cão, costuma sair por aí com seu cão, fica aí uma dica para prestar atenção no comportamento dos cães, nesse sentido que eu contei aqui para vocês, porque eles podem sim dar alerta quando algum episódio ufológico é iminente. Então é isso. Espero que tenham gostado. E um grande abraço para todos. E o Billy está com 10 anos, já está meio senhorzinho, já está botando bigode branco. E ele continua indo para as vigílias conosco. Grande abraço para todos. Você ouviu o Mini Podcast com Arthur Sérgio Neto. Obrigado pela audiência. Até o próximo.